Bom dia, boa tarde, boa noite, investidor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Felipe Torres, sou consultor de investimentos CVM e hoje eu vou responder uma pergunta aqui que muitos me fizeram na semana passada, quando ali o BODB anunciou a distribuição, né, dos rendimentos que irá ser realizada ali em maio, porque nesse informativo veio especificado ali que parte dos rendimentos que serão distribuídos serão feitos ali através de amortização de principal. E aí alguns investidores, né, poxa Felipe, como assim amortização de principal? Isso é um ponto que a gente precisa se preocupar, inclusive ali alguns membros da nossa comunidade aqui do YouTube também ficaram preocupados com isso, seria ali um ponto de acender um sinal amarelo e tudo mais. Calma, não precisa se preocupar, vocês vão entender o porquê dessa distribuição e amortização de principal que o BODB vai fazer agora em maio, tá? Isso daí é um fato que os fundos de infraestrutura, a maioria dos fundos de infraestrutura pode realizar esse tipo de distribuição. E aí eu trouxe esse vídeo justamente para poder explicar para vocês o porquê que o BODB vai estar fazendo essa amortização de principal agora em maio. Mas antes da gente entrar no tema aqui do vídeo, convido você a entrar lá para o nosso grupo do Telegram. Aqui embaixo na descrição tem um link para você ser direcionado lá para o nosso grupo. Também aqui embaixo tem um botão para você tornar-se membro da nossa comunidade aqui do YouTube, e aí eu tenho certeza que o conteúdo que você vai receber na nossa comunidade aqui do YouTube vai ser um conteúdo muito bom, um conteúdo que com certeza pode fazer uma diferença muito grande na sua vida de investidor. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem todos os benefícios que os nossos membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber. E aí só um aviso, algumas pessoas estão entrando para a nossa comunidade do YouTube, mas não estão prestando atenção ali no link, né? Porque, por exemplo, quando você entra para a nossa comunidade aqui do YouTube, tem um link para você ser direcionado para o nosso grupo VIP de WhatsApp, tem um link para você poder acessar o nosso guia de investimentos. Então fiquem ligados nisso daí, tá? Porque tem algumas pessoas que estão entrando para a nossa comunidade aqui do YouTube, mas enfim, não estão entrando para a nossa comunidade lá do WhatsApp. E aí, lá na comunidade do WhatsApp, a gente conversa bastante sobre ativos, sobre estratégias de investimentos. Então fiquem só ligados nisso daí. Aqueles que tiverem interesse de entrar para a nossa comunidade aqui do YouTube serão muito bem-vindos, mas se liguem para poder entrar também lá na nossa comunidade do WhatsApp. Quando você entra para a nossa comunidade aqui do YouTube, você já tem acesso ali ao link para poder acessar o nosso grupo VIP lá no WhatsApp, então só fiquem ligados nisso daí. Se você também tiver interesse em investir numa consultoria de investimentos comigo, me chama também lá no WhatsApp, que a gente conversa por lá. Lembrando que eu sou consultor de investimentos CVM, então posso fazer recomendações de ativos de forma individualizada, sempre respeitando o seu perfil de investidor e o seu objetivo com os investimentos. Tenha a consultoria como um investimento, não como um gasto, não como uma despesa. E por fim, não deixe de clicar no site do meu livro, também contido aqui embaixo na descrição do vídeo, Renda Passiva, o caminho para a liberdade financeira. Feitos avisos, vamos lá para o tema do vídeo de hoje. Então, a pergunta, né, que gerou esse vídeo aqui, né? Porque o BODB em maio irá distribuir a amortização de principal. E aí eu já antecipo para vocês, de novo, calma, não precisa se preocupar, não tem nada aqui que precise acender sinal amarelo, não precisa vender as cotas do fundo, o fundo não vai acabar, podem ficar bem tranquilos em relação a isso daí. E aí eu preparei um slide para vocês poderem entender o porquê dessa distribuição de amortização de principal, e eu acho que esse slide vai poder facilitar ali a compreensão de vocês. Então tá aqui o pagamento de maio, né, de 2024, se você estiver vendo esse vídeo depois de maio, para você poder entender ali o contexto, né, histórico disso daqui. Então o valor que vai ser pago, né, vai ser 10 centavos, tá? A gente está gravando, eu estou gravando esse vídeo aqui no final de abril, ele vai estar indo ao ar ali já nos primeiros dias de maio, então o valor que vai ser pago em maio vai ser 10 centavos. E aí, como é que vai ser feita essa distribuição?
3 centavos vai ser pago como amortização de principal e 7 centavos como amortização de rendimento. E aí isso daí gerou alguma dúvida assim em alguns investidores. Poxa, mas se ele está fazendo amortização de principal, isso daí não vai acabar com o valor patrimonial do fundo? O fundo, se ele começar a fazer muitas amortizações de principal, isso aí não pode trazer um prejuízo ali para o fundo, porque vai estar reduzindo o valor patrimonial do fundo e tudo mais? Calma, não precisem se preocupar com isso daí. Antes da gente ir para a explicação, só para vocês poderem entender, os fundos de infraestrutura, eles vão trabalhar com um regime de competência, ou seja, eles vão trabalhar com lucro contábil. Então, tudo aquilo que foi gerado no mês por correção monetária, juros e até mesmo eventuais ganhos ali com marcação a mercado, vai ser acruado no valor patrimonial do fundo. Então, tudo isso vai para o valor patrimonial do fundo. E chegando no final ali daquele mês, o fundo pega parte daquilo que foi gerado por conta desses fatores que eu acabei de falar aqui e faz a distribuição ali para os cotistas, tá? Então, os fundos de infraestrutura, eles vão trabalhar com o regime de competência, diferente do que ocorre ali com os fundos imobiliários, onde a maioria vai trabalhar com o regime caixa. Tem alguns fundos imobiliários que trabalham também com o regime de competência, mas a maioria trabalha com o regime caixa, tá? E por que isso daqui é importante para a gente poder entender essa distribuição, né, de amortização de principal? Porque mesmo que o fundo, por exemplo, agora aqui nesse exemplo, né, ele fez essa distribuição de principal. E por que ele fez essa distribuição ali de principal? O fundo, no final de abril, ele está com o valor patrimonial dele por cota em R$ 9,23. Então, esse é o valor patrimonial. Vou até pegar aqui a caneta para poder ficar mais rápido. Então, esse daqui é o valor patrimonial da cota do fundo, tá? E os fundos de infraestrutura, tá? Eles trabalham com um conceito chamado marca d'água, que é um parâmetro ali que o fundo tem que obedecer quando ele vai fazer essas distribuições mensais, tá? Então, quando esse valor patrimonial ele está acima dessa marca d'água aqui, o fundo tem um lucro contábil que foi gerado naquele período, que aí ele pode fazer aquela distribuição. Se porventura, vamos imaginar aqui que o valor patrimonial aqui do fundo, né, ele estivesse lá em R$ 9,15, ou seja, estivesse abaixo aqui dessa marca d'água, ele não teria ali rendimentos para serem distribuídos, e aí se ele fosse fazer essa distribuição, ele teria que fazer essa distribuição toda baseado em amortização de principal. E aí em que situações, né, que isso pode ocorrer? Por exemplo, quando a gente tem ali uma abertura forte na curva de juros, que aí vai marcar de forma negativa, né, o valor patrimonial do fundo, ou então como aconteceu num passado recente aí com o problema ali das lojas americanas, né, que enfim, esse problema das lojas americanas ali, aquele problema ali afetou ali alguns fundos, como foi o caso do Ogin, por exemplo, e aí isso daí trouxe ali um problema para o fundo, e aí por conta disso que o fundo ali ele ficou 5 meses ali, se eu não me engano, sem fazer distribuição, justamente porque devido a esse problema que ocorreu nessa debênture, né, o fundo ficou ali com o valor patrimonial dele abaixo da marca d'água. Então, nesse caso aqui do BODB11, no mês de abril, o fundo conseguiu ter ali um lucro contábil que fez o valor patrimonial do fundo ali chegar em R$ 9,23 por cota. Então, e aí de novo, né, só recapitulando, nesse valor aqui está inserido as questões ali dos juros, correção monetária e também eventual ganho ou perda que se tem com marcação a mercado. Como a gente teve
uma abertura na curva de juros nesse período, e uma forte abertura na curva de juros, isso daí afeta de forma negativa, né, os fundos de infraestrutura, não só os fundos de infraestrutura, mas, enfim, como a gente está falando aqui especificamente do BODB11, que é um fundo de infraestrutura, estou me atendo somente aqui a essa classe de ativos. Então, pelo fato dessa abertura na curva de juros marcar de forma negativa o valor patrimonial do fundo, ele, no mês, ele conseguiu ali atingir o valor patrimonial ali por cota de R$ 9,23. E para o fundo manter aquela linearização de distribuição de 10 centavos, como ele vem sempre fazendo, ele não iria ter condições de fazer aquela distribuição somente com os rendimentos que foram gerados ali no mês. Que no mês, os rendimentos ali que foram gerados ali acima da marca d'água foram de 7 centavos, justamente porque ele atingiu esse valor aqui de R$ 9,23. E aí, nesse caso, para que o fundo consiga fazer essa distribuição de 10 centavos, o que o fundo tem que fazer? Ele tem que ir lá e pegar 3 centavos aqui, como ele fez, do principal dele, para que ele consiga complementar e entregar aqui os 10 centavos que vai ser pago ali agora em maio, tá? E aí, claro, nesse caso aqui não existe nenhuma restrição para o fundo fazer isso, porque existem alguns fundos que têm restrição em fazer essa distribuição ali de principal, amortização de principal, como é o caso do Ogin, que eu já falei aqui nesse vídeo, e também como foi o caso do Juro 11, que também ocorreu no ano passado ali, né? O Juro 11 ficou um mês ali sem fazer distribuição, então justamente por conta disso, porque chegou em determinado momento que o valor patrimonial da cota do fundo estava abaixo da marca d'água ali do fundo. E aí, quando ele está abaixo da marca d'água, se o fundo não fizer essa distribuição de amortização de principal, ele não tem como distribuir, porque não foi gerado lucro contábil naquele período. Então, por isso que nesse caso aqui, o BODB11 ele fez essa distribuição de parte desses 10 centavos com o principal ali, com o principal do fundo, fazendo uma amortização de principal. Não tem necessidade de vocês ficarem preocupados, tá? Isso daqui não vai afetar ali o fundo, não tem nenhum problema, até porque também depois, quando o fundo vier a ter ali uma marcação a mercado positiva, ou seja, quando o fundo ele for marcado de forma positiva pela marcação a mercado e ele tiver um ganho no valor patrimonial dele por conta dessa marcação a mercado positiva, acaba se regulando. Então uma coisa acaba compensando a outra. Então não precisa se preocupar, o fundo não vai acabar, o fundo, enfim, isso daqui não tem problema nenhum para o fundo, tá? Podem ficar bem tranquilos em relação a isso daí, porque isso daqui é uma manobra ali mais do que comum de ser realizada em fundos de infraestrutura. Claro, se não houver ali nenhuma objeção por parte do regulamento do fundo, né, dele fazer esse tipo de distribuição. Inclusive, se você pegar no relatório ali do próprio BODB11, né, e ver ali, ele sempre traz um histórico de todas as distribuições que foram realizadas pelo fundo. Você vai ver ali que em alguns casos já foram realizadas essas distribuições ali de amortização de principal no passado, justamente por conta disso. E aí, quando o fundo faz essa amortização de principal, na grande maioria das vezes é justamente por conta disso, porque ele não conseguiu ali gerar um lucro suficiente naquele período para que ele fizesse aquela distribuição ali que ele pretendia fazer, e aí ele precisa tirar uma parte ali do principal para fazer essa distribuição. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entenderem esse mecanismo, né? Eu inclusive vou deixar aqui em cima um card de um vídeo que eu fiz explicando a diferença, né, de amortização de principal para amortização de rendimentos. E aí eu peguei justamente o exemplo ali do Ogin para fazer essa explicação, tá? Eu vou deixar o card aqui em cima, se você tiver interesse,
basta clicar no card. Tenho certeza que esse vídeo também pode te ajudar muito a esclarecer essa dúvida aqui, porque realmente é um ponto ali que muitas pessoas, né, ficam com dúvida. Amortização de principal, amortização de rendimento, quando é um, quando é outro, tem problema fazer amortização de principal, porque se a gente, quem vem, né, da indústria de fundos imobiliários, quem já é investidor de fundos imobiliários, quando vê a amortização de principal, já liga um sinal ali falando assim, poxa, tá amortizando ali o principal do fundo. Então, porque nos fundos imobiliários, em alguns casos, essa amortização de principal, ela pode ser ali um sinal amarelo e até mesmo um sinal vermelho em determinados casos, né? Mas no caso aqui de infraestrutura, podem ficar tranquilos que isso daí é mais do que comum de acontecer. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida sobre esse vídeo, pode também deixar aqui embaixo nos comentários suas perguntas, porque eu terei o maior prazer em respondê-la. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiverem gostado, peço para que, por favor, deixem aqui o seu like, se inscrevam no canal, não deixem de ativar o sininho para que vocês recebam as notificações dos vídeos que são postados aqui diariamente. Se você tiver alguma sugestão de ativo que gostaria de ver analisado, ou então algum tema que gostaria de ver abordado, pode deixar também aqui embaixo nos comentários, porque certamente será atendido. Qualquer feedback que você tenha, com elogio, crítica, pode deixar também aqui embaixo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Antes da gente finalizar, convido a você a se tornar membro da nossa comunidade aqui no YouTube. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todos os benefícios que os nossos membros possuem. Tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo que você vai receber aqui na nossa comunidade. Se você também tiver interesse em investir numa consultoria de investimentos comigo para que eu monte uma carteira do zero para você ou analise sua carteira de investimentos, me chama no WhatsApp. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você ser direcionado para a gente conversar pelo aplicativo. Tem a consultoria como um investimento, não como um gasto, não como uma despesa. Uma consultoria bem realizada, ela pode te ajudar muito a encurtar o seu espaço de tempo para atingir os seus objetivos financeiros. E por fim, não deixe de clicar no site do meu livro Renda Passiva, O Caminho para a Liberdade Financeira. O meu muito obrigado a todos vocês que ficaram comigo até aqui. Desejo a todos bons investimentos e até a próxima.